Então vamos lá, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Qual é o problema? O que acontece? A gente sabe que um dos maiores requisitos, uma das maiores ideias, se não a maior pedida no Microsoft Flow, foi para que criasse condições para as triggers dispararem. Porque o que acontece, né? Não tendo isso, hoje nós passamos um momento, passamos tempo, né? Editando, colocando um bloco de condição embaixo para a gente ver se o flow satisfaz ou não. Mas isso polui nosso histórico, isso gasta execuções do nosso flow. Então a Microsoft, pensando nisso, resolveu colocar aí para nós a condição na trigger. Aí isso é muito legal, ter condição na trigger. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir já o meu flow aqui para gente. Então colocou a condição na trigger e eu quero mostrar para vocês como que funciona, o que é, porque não é tão fácil assim quanto parece. É um recurso muito bom, é um recurso que foi implementado, eu entendo a dificuldade de implementação disso como técnico, né? Mas ainda é um recurso que não está 100% fácil para o usuário leigo. Então, para você que está precisando só disparar um fluxo quando um item no SharePoint for atualizado com uma determinada ação, ou quando um item no Excel for incluso, mas só que tiver esse nome, quando você receber um e-mail, mas realmente só tiver um título ou com um anexo, vou mostrar para vocês hoje como nós podemos fazer isso, tudo bem? Antes disso, boa noite aí para todo mundo que chegou. Eu queria lembrar vocês que vai acontecer dia 10 de setembro. 10 de setembro é quando? É na semana que vem, terça-feira, Microsoft Flow Online Conference. O que é o Microsoft Flow Online Conference? É uma conferência onde todo mundo aqui que conhece um pouquinho de inglês, tem uma noção, vai conseguir ter conteúdo avançado e básico, tá? Dos maiores especialistas de Microsoft Flow que nós temos, tá? Ano passado, eu falei com vocês que eram 6.000 pessoas inscritas. E fiquem abismados junto comigo, porque nós temos já 25.516 pessoas inscritas, tá? 25.000. Ou seja, nós somos já 25.000 pessoas que estão automatizando tudo, que estão mudando a sua vida e mudando a vida da sua empresa com o Microsoft Flow, tá? Hashtag vamos automatizar tudo. Pessoal, é incrível o poder dessa ferramenta, é incrível o que a gente consegue fazer e hoje eu vou mostrar para vocês como a nossa vida pode ser melhor ainda, beleza? Vamos lá então, sem demoras. Todo mundo está aqui, 4 minutos de live com essa introdução maravilhosa. Quem não se inscreveu no Microsoft Flow Online Conference, se inscreve lá. Também tem as novidades que eu tenho falado para vocês. O meu canal, live saindo lá toda vez. Gustavo Moraes Flow. Nós batemos a meta aí, que é o Gustavo Moraes Flow. Quem não é inscrito tá perdendo. Tá perdendo o quê? Tá perdendo conteúdo básico, tá perdendo dica rápida, tá perdendo de rever as lives que nós temos aqui. Tá perdendo tudo isso, tá bom? Gustavo Moraes Flow, o canal, onde você vai conseguir acompanhar o meu canal de perto aqui com todos os conteúdos. Dando tá? continuidade Beleza? no nosso vídeo Vamos lá então. até iniciante Conteúdo em Microsoft português, Flow. eu acho Hoje que eu tem quero alguns mostrar pra vocês canais, como estou vocês podem se colocando aqui uma inscrever playlist de Microsoft e até o Flow que a gente já com tem todo o disponível para conteúdo em trabalhar com português que eu tenho Microsoft achado. Flow, Então tá? tem Alisson Scalco Aqui na fazendo página isso, tem Mário inicial, Trentin eu falando um tenho pouco me do Flow, tem inscrever Eber gratuitamente. Lopes, tem Douglas Posso entrar com o Somão, meu tem e-mail Luiz aqui Gustavo do Mais Planilhas. Tem um pessoal na falando de live, Flow, eu quero centralizar e concentrar isso aqui no meu canal tá? e direcionar Ó, vocês. Porque conteúdo a gente beleza? acha de Então, monte na entrei no meu internet. e-mail O da live. difícil é a Primeira gente achar coisa um que eu ia falar. conteúdo Eu organizado. tô com o e-mail Então eu estou fazendo esse Hotmail, trabalho para mas eu vocês, não tenho eu estou organizando recurso aqui o nível, Premium. é Foi isso que eu aqui, te vê explicou isso, no depois vídeo isso, anterior. Eu para que quero vocês continuar não se mesmo percam. assim, Bom, continuar com esse beleza? e-mail. Vamos Esse lá e-mail é o então. e-mail que eu uso pessoalmente, Triggers, tá? Vai triggers. ser a primeira vez Quem que já a está gente abrir o acompanhando, Microsoft quem já Flow. fez um Esse fluxo e-mail eu ou vou quem não mostrar pra fez nenhum vocês fluxo, mas conhece a estrutura do Flow, como que é aqui sabe dentro. que todo fluxo começa com uma Bom, esse aqui trigger, é o ambiente que a que é gente um tem para trabalhar gatilho. com o Todo Microsoft fluxo Flow. O começa com um primeiro gatilho. ambiente, o que é mais Seja usado, que é ele o o web, gatilho tá? de botão, como Então eu nós criamos entrei, com a minha muito, um conta, gatilho do acabei de Power criar. O Apps, que eu ou um faço a partir gatilho daqui? Tem duas automatizado, tá? possibilidades. Ou um Eu gatilho crio um fluxo programado, do zero, aqueles fluxos que que é vão um ser recurso que não é automáticos, difícil. recorrência. Falando do zero aqui, Então porque eu não tenho que sempre, fazer qualquer mágica, não tenho que fluxo que fazer você nada for especial. criar,
no É você novo, arrastar mesmo, ele a gente vai ou mostrar isso pra vocês, no ou eu template ou posso qualquer criar coisa com base assim, em modelos, ele vai tá? ter um Pode ser gatilho. que várias pessoas já Tá? tiveram a ideia Não que tem eu como tive você genial fugir agora, de um de gatilho. pegar as notificações quando minha E esposa nós postou tínhamos algo um no grande Facebook. problema, Alguém principalmente com pode os ter itens pensado do nisso, e pode ser SharePoint, que essa e pessoa é o já que fez mais esse modelo e já quem facilitou o meu as processo, primeiras tá? pessoas que começaram a Para ver os usar modelos Flow existentes, a foi gente por vai aqui em causa da cima de integração modelos, dele com o SharePoint, e aqui a gente tem foram inúmeros as modelos já pessoas que criados, saíram do alguns SharePoint pela própria Designer, Microsoft, que outros era por onde nós pessoas como fazíamos os você e eu, flows que antigamente criam, para facilitam a algum processo. Microsoft, para o Nós chamamos SharePoint. aqui o Naptcha, por exemplo, Nós que criou um saímos de fluxo, tá? lá, começamos Para a criar um fluxo mexer com o modelo, com a os gente vai fluxos escolher um no modelo aqui. Flow. Isso não Só que tinha significa uma que nosso grande modelo tem que seguir dificuldade estritamente toda o que é vez feito tinha que eu aqui. colocar essa Por exemplo, condição. esse E modelo qual era o Viara problema? O mesmo, problema é Limit que 10 todo minutos, fluxo nosso, não são se eu tinha exatamente dois 10 fluxos minutos, na eu posso mesma mudar. lista, Ele vem com padrão os de dois 10 minutos, sempre eram mas eu posso mudar pra disparados. 15, 20, Mesmo 30, que em o que um eu eu quiser. tivesse a Tá? condição Isso aqui é que um matasse o modelo, fluxo, condição, tá? só dispara Então, isso aqui se o vamos criar item, se o fluxo com tipo modelo aqui. de Vou escolher, recebimento, posso o tipo de filtrar alguma financeiro coisa ali aqui. no relatório Eu financeiro for de vou procurar um de recebimento. notificação Então, mesmo. se eu tivesse dois fluxos E numa lista de vou fluxo de caixa, escolher um um obter era só limites para diário por e-mail. recebimento e outro era só Cliquei para no meu fluxo, pagamento, ele vai se tivesse esses dois mostrar aqui, fluxos vai mostrar relacionados com a uma breve mesma descrição lista, do que esse qualquer fluxo item que eu faz. criasse nessa lista Sempre aqui quando você for ia usar um disparar esses modelo dois ou fluxos. qualquer coisa que você Ia for causar arrastar pro Flow, ia causar um ele já vai problema colocar de para usar esse log, modelo, ó, eu não um tenho problema, que mas ter ia uma encher o seu conta fluxo no de e-mail. log e-mail. e você ia acabar No se caso do perdendo e-mail, por olhando exemplo, esses ele é o e-mail que históricos. eu Tá? estou usando por padrão. Então, o que Posso foi escolher feito? outra conta? A Posso. Microsoft Clique aqui em mudar conta, inventou e adiciono uma colocou nova as conexão. condições no O que são gatilho. essas Como que nós conexões? achamos as condições no Para gatilho? Tá? cada E conta para que que eu for serve? fazer, para cada Ih, serviço caramba. que eu for conectar, eu vou adicionar contas. Por exemplo, no meu YouTube. Pronto, pessoal. Obrigado. Loreno Augusto, muito obrigado. Não estava com som desabilitado aqui no site, então ele estava passando duplicado. Pronto, já está padronizado, tá? Vou falar de novo aqui que tem algumas coisas que ficaram embaralhadas. Então, gatilhos. Tinha uma lista de recebimentos. Na lista de recebimentos tinha um quando era pagamento ou quando era recebimento de um cliente X e outro quando era recebimento interno, tá? Se eu colocasse um fluxo apontando para a mesma lista, esses dois fluxos para a mesma lista, sempre eu ia ter redundância. Meu fluxo ia disparar duas vezes. Um nesse fluxo aqui de cima e outro nesse fluxo de baixo. Tá? Com a Microsoft colocando essa condição, o que vai acontecer? Se eu tiver esses dois fluxos com condição apontando para a mesma lista, só vai entrar o item aqui dentro quando a minha condição for aceita da trigger. Tá? Então vamos lá. Como que eu vou começar? Eu vou começar com o SharePoint e como eu disse aí o áudio estava zoado. Eu tiro o fone aqui, ó, aí eu não consigo ouvir se o áudio está mutado da live ou não. Eu acompanho vocês aqui, eu não consigo ouvir. Mas então, maior dificuldade, aonde nós tínhamos os maiores problemas e aonde foi a maior reclamação nessa trigger do SharePoint, quando um item é criado ou modificado. Porque sempre caía tudo aqui. Então eu vou começar aqui ensinando como que nós fazemos, não era um arquivo, é um item, né? Como que nós fazemos essa trigger, essa condição, mas aonde eu consigo trigger, Gustavo? Onde eu consigo essa condição? Em qualquer ação do Flow. Então se eu pegar uma ação aqui do Gmail, então eu vou pegar quando o e-mail é criado, eu vou conseguir fazer a condição na trigger. E como eu faço essa condição? Vamos lá. 3 pontinhos de configurações. Aqui embaixo nós já temos condições do gatilho. Condições do gatilho. Nós podemos especificar uma ou mais expressões. Quem já viu as lives passadas, quem está acompanhando sabe que são expressões, sabe até trabalhar com isso. Então nós podemos colocar uma ou mais condições para que nosso fluxo seja disparado, tá? E o item que chegar, esse e-mail que é recebido, chegar aqui e não satisfizer essa condição que eu estou colocando, ele nem vai chamar o fluxo, beleza? Essa é a regra. Vamos lá. Mas aí, Gustavo, cadê aquela coisa bonita? Cadê aquela igual da condição que eu consigo colocar um nome? Não tem. Aqui está a grande pegadinha que pode confundir todo mundo.
Você pode abrir a condição do gatilho aqui e você vai escrever o que aqui dentro? Você vai colocar verifica se é novo. Você vai escrever isso? Ou você vai colocar um OData, você vai falar assim, ah, já sei, acho que é um OData. Então eu vou colocar quando o created EQ, porque eu já aprendi OData com o Gustavo aqui, EQ hoje. É assim que eu vou fazer? Aqui que está o grande pulo do gato e eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente pode fazer, não sendo um especialista, vamos deixar alguns exemplos de condição aqui também para vocês, mas não sendo especialista, você que está aí assistindo do outro lado vai conseguir criar isso daqui. Vamos demonstrar primeiro o que funciona ou o que não funciona? Eu vou criar então um novo fluxo, vou apagar essa trigger, que eu tenho a opção de apagar a trigger. Quem nunca fez isso, pode apagar, tá? Não tendo nenhuma ação que está usando dados dessa trigger, nós conseguimos apagar. Então apaguei. Vou começar com o SharePoint. Lembrando que condição na trigger funciona para qualquer ação, para qualquer trigger, para qualquer conector, qualquer um deles. Vamos começar a colocar o nosso site de flow aqui. Vamos pegar uma lista nossa. E vai ser a lista de despesas. Não estou colocando nada. Vamos simplesmente chamar uma ação de compor. Operação de dados compor. Aqui eu vou colocar a descrição ou a data da requisição. Posso colocar qualquer coisa. Vou colocar a descrição e colocar o ID. Tudo bem? Salvei o meu fluxo. Agora vou abrir a minha lista aqui dentro. Barra lista, barra despesas. E vou criar um novo item. Essa lista de despesas aqui foi a nossa lista de relatório mensal. O vídeo saiu hoje lá no YouTube. Vou criar uma despesa, título, despesa de teste. Ou alguém colocou carinha triste aí. Valor R$100, R$1.000 e vou salvar. Beleza? Despesa de teste, coloquei um valor de R$1.000 e salvei. Vamos lá vir no nosso fluxo. Está sem nome, tá? Portanto, se você quiser depois ver seu fluxo, você salva ele com o nome. Senão você não vai achar ele aqui. E agora nós vamos esperar aqui o nosso fluxo aparecer. Estou dando meu F5 aqui, esperando. Nós temos até aqueles 3 minutos. Importante, vamos numa dica rápida aqui para vocês. Se você quiser testar o seu fluxo de maneira instantânea, não quiser esperar esse tempo que nós estamos esperando, como você pode fazer? Você pode entrar no seu fluxo na parte de edição. Vou mostrar para vocês. Edição, aperto o testar e coloco, vou executar a ação de disparo. O que o Flow vai fazer nesse momento? Ele vai ficar olhando de segundo a segundo, ao invés do meu tempo de minuto a minuto, olhando o que está acontecendo aqui e esperar. Então, se eu colocar que eu vou executar a ação de disparo, vira aqui no novo, vou colocar despesa de teste 2, tá? Despesa de teste, disparo. Eu vou colocar um valor de R$1. Criei despesa de teste 2, coloquei o valor de R$12. Olha aqui, ó, meu fluxo já rodou. Então, meu fluxo estava esperando instantaneamente. Ó, se eu abrir aqui, eu abri o item para vocês verem, que foi o item que eu acabei de criar. Ele não foi o fluxo estava rodando ali esperando eu executar alguma coisa. Então, acabei de executar a ação, ele já vai trazer para mim aqui. Hoje nossa internet não está cooperando muito assim com a gente. Tentando abrir aqui, não está cooperando demais não. Tá. Voltando atrás, nós vimos que tem duas execuções. A primeira execução foi a que eu criei realmente e não esperei o teste. A segunda execução foi a que eu criei de teste, que eu fiquei esperando simultâneo aqui. Agora está carregando. Vai esperar carregar. Mas vocês viram que é um fluxo normal, ele funciona normalmente, como todo mundo conhece. Ó, esse item é o de valor 12 que eu coloquei, a valor que está aqui, valor 12, ele caiu aqui dentro. Tá?
É um fluxo normal, todo mundo conhece, todo mundo já sabe, todo mundo aqui que está acompanhando e todo mundo que está vendo esse vídeo depois já está careca de saber como funciona isso. E agora, se eu quisesse adicionar meu fluxo somente se a despesa fosse com valor maior de R$100, como que eu vou fazer? Por padrão e por definição, o que são usados nas condições aqui são filtros como era antigamente as condições. Quem está no Flow há um tempinho a mais sabe que esse painel que hoje é bonitinho de condição, ele não era tão bonitinho assim. Então nós conseguíamos antigamente colocar aqui a condição, um valor é maior que 100. E eu conseguia, tinha um item aqui embaixo que era ver valor avançado, editar avançado. E nesse editar avançado, eu conseguia ver como era essa condição por trás. E como que ela era por trás? Ela era exatamente desse jeito que eu vou escrever para vocês. Então, essa condição, valor é maior que 100, internamente significa greater. Aí eu tenho trigger body, porque ele está usando a aula aqui de JSON, duas aulas atrás aqui na nossa live, trigger body, ponto de interrogação, valor, vírgula, 100. Então, nosso item ficava com isso aqui, essa condição significa isso, tá? Internamente o Flow, ele coloca a minha condição, greater aqui, ou equals, ou letter, ou greater than, ou greater or equals. Coloco da onde está vindo o meu parâmetro, acessando minha propriedade via JSON, o valor, e aí a vírgula eu colocava o segundo comparativo. Então, greater, valor 100, ele vai fazer essa condição. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essa ação que eu acabei de criar, tá? E vou colocar aqui na minha condição. E colocando como concluído, vou testar novamente, vou executar a ação de disparo e vou salvar aqui colocando um valor que é menor que 100. Despesa menor que 100. E o valor dela vai ser 12. Não, vamos colocar um valor diferente para nós conseguirmos ver. 61 o valor dela. Criei despesa menor que 100 no valor 61. Ele disparou o meu fluxo, mas vocês vão ver que ele vai cancelar. Ele vai disparar, não vai rodar. Ó. E se eu procurar ele como o fluxo que pulou, nós vamos achar esse fluxo aqui dentro, ignorado, tá? Status ignorado. Então, o que acontece? Ele não polui mais a minha tela aqui de execuções, nem como falha, nem como êxito, nem como cancelado. Agora vamos fazer o teste com um fluxo maior que 100 para ver se realmente está funcionando nossa condição, que é greater, trigger body, o nome da minha coluna e vírgula 100. Testar novamente, vou executar a ação de disparo, vou criar uma nova despesa maior que 100. E nosso valor vai ser 190. Salvando. Beleza? Vou esperar. Vamos. Rodando. Só esperando. Ó, o fluxo foi executado com êxito. Então, nossa despesa, que tem o valor 190, entrou. Como eu disse, nada nessa mão, tem um pouco de trabalho aqui. Na verdade, tem que ter um pouco de trabalho. Isso aqui não vai dar para falar que é fácil, não. Tem que ter um pouco de trabalho. Mas vamos lá. Gustavo, mas eu não sei fazer essa condição, tá? Eu não sei escrever esse grade, eu não sei onde estão as funções. As funções eu já mandei para vocês. Se vocês procurarem Workflow Definition Language, já tinha mandado, vou mandar aqui de novo para vocês. Tudo que a gente tem de função, todas as referências de funções. Tá? Tô mandando aqui referências de funções. E aqui dentro eu tenho as comparações. Logical
conversions. Então, eu tenho aqui embaixo os tipos de comparação: and, equals, greater, greater equals, if, less, less or equals, not ou or. E lá embaixo, como eu já mostrei para vocês também, quem está de olho na live aqui sabe disso, nós temos um exemplo de todas as funções aqui. E aí eu tenho um equals aqui embaixo, né? Um Ctrl F, procurar um equals para vocês verem. Um equals. Tá? Eu tenho o end aqui embaixo, como fazer. Então, fome vocês não vão passar, pessoal. Porque nós temos aqui no Flow toda a documentação. Ah, Gustavo, eu quero fazer isso aqui, não sei essa documentação, às vezes eu esqueço. Como que eu vou fazer? No meu fluxo real aqui, fluxo real, tá? Como que nós vamos fazer? Vamos usar um truque para que nós possamos pegar essa função aqui e colocar aqui dentro. Como é esse truque? Antigamente eu podia copiar a expressão avançada e colar, mas agora não existe mais. Então qual que é o truque? O truque é, nós vamos criar uma ação, ela vai chamar matriz de filtro. Nós já vimos essa ação, matriz do filtro. Não vou preencher nada nessa matriz. E na matriz o legal é que nós ainda temos esse editar no modo avançado. E acredito que vai ter a lógica e o design que foi aplicado na condição ali vai ser aplicado nas configurações cedo. Eu não posso contar muito, mas vai ser cedo. E, por enquanto, o que eu posso usar? Tá vendo o modo avançado? Ó? Ele mostra para mim a função. Então, como que eu posso fazer? Eu posso olhar aqui dentro do meu SharePoint, pesquisar o meu conteúdo dinâmico. Então, posso colocar o meu valor. Nossa, eu tô coçando, com um bigode coçando no nariz. Posso colocar o meu valor. Posso escolher aqui o que eu quero. O valor é maior ou igual que... E coloco o meu valor aqui 100. Ou coloco uma outra coluna. E aqui o legal é que eu não preciso saber exatamente mexer com as funções. Então, se eu quisesse pegar o nome da pessoa que criou, eu venho aqui, vou selecionar o criador, criado por display name, por igual a... Ó, aqui eu já tenho todos os outros operadores, contém, não contém, é igual a, ou contém Gustavo. Beleza? Fiz essa função. Depois que eu fiz essa função, eu venho editar modo avançado. Olha só que legal. Ele já pegou para mim sempre trigger body. Importante, sempre é o trigger body. Então não adianta eu vir aqui e usar algum conteúdo dinâmico que não é da minha trigger. Porque vai chamar trigger e não vai conseguir ver. Então, criado por nome, display name. Eu não sabia como era isso aqui internamente. Eu coloco aqui. Vou editar modo avançado. Olha só. Arroba contains trigger body, ponto de interrogação, autor, deixa eu dar um zoom aqui. Autor, ponto de interrogação, display name, vírgula, Gustavo. E vou pegar isso daqui e colocar nas minhas condições. Beleza? Concluído. Lógico que aqui todos os fluxos vão passar, porque sempre eu sou o autor. Nesse caso, né? Isso vai funcionar no e-mail. No e-mail é um negócio legal, porque eu posso filtrar e-mails específicos de caixas específicas ou de pessoas específicas, colocando a minha ação quando o e-mail é recebido, e aí eu vou ali dentro quando o nome da pessoa que enviou contém Gustavo, ou contém suporte, ou contém financeiro. Eu consigo filtrar os meus fluxos. Tá? Beleza? Show de bola? Dica matriz do filtro. Alguém tem alguma dúvida dessa dica aqui? Matriz do filtro, editar no modo avançado, copiar e colar lá dentro. Como que eu faço Gustavo? Eu quero filtrar, meu fluxo é bem específico, então tem uma condição ali que o nome tem que ser Gustavo e o valor tem que ser maior de 100. Como que eu vou fazer isso? Duas maneiras de nós fazermos qualquer condição avançada, tanto com ou com end. Primeira coisa, vou ter que conhecer as expressões, então vou ter que ter uma familiaridade aqui com o end. Se eu abrir esse end, eu vou ver que a expressão que eu tenho que usar é uma expressão inteira
vírgula, uma outra expressão inteira, vírgula, uma outra expressão inteira, etc, etc. Então, se eu quisesse fazer um end, opa, deixa eu fechar essas outras coisas aqui, se inscreva no canal. Se eu quiser fazer um end, eu já tinha, vamos abrir nosso bloco de notas. Eu tenho o meu contains, que é a minha primeira condição, e eu tenho a minha condição anterior, que é greater than 100. O que eu vou fazer? Than 100, né? O que eu vou fazer? Por que começa com arroba? Porque é uma função. Então eu vou começar com arroba, colocar o meu end e vou seguir o modelo daqui. Qual que é o modelo? É a expressão 1, então abre parênteses, vou copiar a expressão inteira, expressão 1, Ctrl X, Ctrl V, vírgula, expressão 2, copiando a expressão inteira. Por que não precisa do arroba? Porque o arroba só serve para o Flow identificar que isso não é um conteúdo dinâmico. Que eu não estou querendo escrever de verdade end e grader, não vai aparecer esse texto escrito. Serve para identificar que isso aqui é uma função. Então vou fazer essa função inteira e vou colocar aqui dentro. Coloquei, beleza? Então agora nosso fluxo só vai ser disparado quando o criador for o Gustavo. Então, vamos fazer um teste para ficar mais bonito e a gente conseguir testar? Vamos colocar um teste, vamos mudar nossa expressão. Não sei como é que é o nome do title ali, dessa coluna. Título eu não sei, então eu venho aqui para escolher um valor, matriz a ser filtrada. Opa, cadê vocês? Vai. E agora ele fez graça. Normal, hein, pessoal? Às vezes acontece uns negócios muito loucos assim. Vamos lá, configurações está tudo ok. Beleza. Vamos nova etapa. Matriz do filtro. De vez em quando acontece um negócio muito louco assim dele se perder. Matriz do filtro, valor avançado. Olha só, colocou a lista de itens aqui. Ele se perdeu no nosso conteúdo dinâmico. Como que a gente resolve isso? Já vê, isso já vira tudo de rápido, hein, pessoal? Como nós resolvemos isso? Ó, erro de gatilho e ação. Coloco uma ação de compor qualquer. Tá? Salvo. Beleza? Salvo, volto e entro de novo. Normal, tá? De vez em quando acontece. Acontece nas melhores famílias. Olha só, pegou aqui ainda. Ctrl Shift R. Compor. Lista de itens. Ainda até agora. Não, agora já foi. Ctrl Shift R. E isso a gente já viu. Já aconteceu esse problema de cache aí. Quando a gente estava mexendo com o Excel, hein? Quem está aqui lembra. Quando a gente está o Flow, ele para armazenar, para diminuir o tempo de carregar, tudo isso, todos esses componentes, são muitas coisas mesmo. Ele armazena um cache aqui, até das suas consultas ali dentro de Excel, de pastas, de OneDrive. Então, quando você mandar qualquer coisa nova, qualquer conteúdo novo, acabei de subir um item lá dentro, não está aparecendo no meu Flow, no meu SharePoint não funciona, não acho ele na pastinha, aqui na edição do conteúdo dinâmico, acabei de criar uma coluna nessa lista e ela não aparece, Ctrl Shift R. Ou Ctrl Shift R ou Ctrl F5 vai limpar o cache dessa página, fazendo com que o Flow tenha que carregar de novo tudo que está aqui dentro. Vamos lá voltar na nossa matriz de filtro. Matriz do filtro. Qual é o nosso objetivo? Não sei o nome da coluna título, não sei fazer isso daqui. Então quero colocar que quando o título for receita e for maior que 100, me manda um e-mail. Mas que a gente está na lista de despesas. E é só ilustrativo, tá? Então vamos procurar o título aqui dentro. Título. Ué, não tem aqui acento, pessoal. Ainda não está funcionando. Case sensitive, não está funcionando a linguagem em buscar sem acento. É um requisito aí. Estou batendo forte nisso, que nós brasileiros e algumas outras línguas que tem bastante acento sofrem, né? O pessoal lá não sofre com isso. Então, estou lutando por isso. Título. Vou colocar quando o título contém receita. Editar no modo avançado. Já tenho aqui meu trigger body e vou mudar. Ao invés agora de eu ter essa condição de contains o nome seja o Gustavo, que não vai fazer diferença para nós aqui no nosso exemplo, eu vou colocar que o título contém receita. Vou apagar o arroba, vou copiar essa condição
venho aqui na minha configuração e mudo. Concluído. Posso deletar minha matriz de filtro, não estou usando ela para nada. E vou colocar aqui dentro, só para nós vermos. Olha só, de novo, hein? De novo, hein? Como eu sei a expressão, vou colocar aqui dentro meu trigger body. Dica rápida que nós já vimos, tá? Isso aqui, valor. Não preciso mais colocar aqui abre nem nada. Trigger body valor. E vou colocar aqui mais um trigger body ponto title. Então coloquei minhas duas expressões aqui, vou dar um espaço no meio delas, um tracinho no meio delas só para nós vermos aqui ele funcionando. Salvei, vou testar. Nosso fluxo só vai ser acionado se o nome contiver receita e o valor for maior que 100. Testar, vou executar a ação de disparo. Primeiro, um teste funcionando. Receita 1, valor 198. Não, 1982, só para ficar um valor legal. Pronto, salvei, já chegou a receita. Vou criar um outro aqui, enquanto isso, despesa, e vou colocar o valor como 1256. Meu fluxo foi executado com êxito. Eu abri o meu compor, 1982, que foi o valor que eu coloquei, traço receita 1, que foi o título que eu coloquei. Voltando, não vai rodar, ó, 22 segundos atrás foi essa que eu rodei, não vai rodar, ele vai ser ignorado. Vamos abrir ali para nós vermos todas as execuções. Vou aqui nas execuções ignoradas. Nós temos 28 segundos atrás, será que é esse? Vamos abrir aqui para a gente ver. Ignorado, tá? Não vai cair aqui, nós temos vários fluxos que foram ignorados ali já dentro pra gente. Beleza? Sucesso? De boinha? Vamos fazer um com e-mail? Alguém tem alguma dúvida aí na live? Alguém que está assistindo tem dúvida? Quer saber alguma condição específica? Tem alguma dúvida de como usar? Opa, eu falei que eram 2 modos, né? Nem falei o segundo modo, olha eu esquecendo. Primeiro modo esse. Segundo modo de criar é só eu adicionar uma nova linha. Então, quando a condição é um AND, é um E, o que eu posso fazer? Posso colocar aqui a primeira função, greater, e posso colocar a segunda função na linha de baixo. Então, eu tenho uma condição que são 3 coisas. E contains teste. E contains, e o valor contém, eu posso colocar várias. Quando eu colocar várias, o que ele respeita? Só vai executar o fluxo se forem satisfeitas todas essas condições. E como que eu mesclo uma condição de E com OR? Eu mesclo fazendo a minha condição naquela matriz de filtro, mudando para um OR aqui. Então eu mudo para um OR. Se fosse esse o caso, mudo para o meu OR. Então, ele vai entrar aqui dentro quando o título for receita, contiver receita, e o valor for maior que 100 ou o valor contiver receita. Aqui eu tenho mesclado um AND com um OR. Beleza? Então ele só vai entrar aqui dentro quando for satisfeita uma dessas condições e essa condição. Qualquer condição que eu adiciono para baixo, ele vai respeitar como E. Beleza? É isso, essa parte de condição, é isso que nós tínhamos que tratar. Parece simples, e é simples na verdade, só tem esse macetinho e ajuda muito com a matriz do filtro. Beleza? Quem está aí ainda tem alguma dúvida, podemos passar para a próxima parte. Nós ainda temos mais ou menos 15 minutos aí, gosto muito de estender. Hoje, infelizmente, nós não tivemos nossa visita com a comunidade, entrevista com a comunidade, porque a nossa pessoa da comunidade teve um imprevisto e não conseguiu participar. Infelizmente, não tivemos isso. Tá? O que eu queria mostrar para vocês de importante. Quando você estiver fazendo o seu fluxo, faça um backup dele. Por quê? Porque não foi ainda habilitado
a função de histórico do fluxo. Então, como que nós fazemos um backup? Existem duas maneiras de eu fazer um backup. Eu vou mostrar agora para vocês. Esse item é importante. Depois ele vai subir como dica rápida de como eu posso exportar o meu fluxo ou fazer um backup dele. A primeira maneira de fazer um backup desse meu fluxo é usando o salvar como. O que é a minha recomendação? Sempre quando você for mexer em um fluxo que já está em produção, o que você faz? Você salva como, ele vai criar como cópia, você salva esse fluxo como cópia, ele vai criar por padrão desabilitado, aí você mexe nesse fluxo de cópia seu, mexe nele, faz tudo o que você precisar, e aí depois você troca, desabilita o fluxo. Vamos lá no meu fluxo. Acabei de fazer todas as minhas alterações. Terminei de fazer tudo, o que eu faço? Eu habilito esse, ligo esse e desligo esse. Gustavo, mas por que eu não excluo? Porque você pode ter histórico necessário para você ver de execução. Histórico dura 30 dias. Então, se em 30 dias, daqui a 30 dias você pode vir e excluir esse item. Daqui a 30 dias você pode vir, já não vai existir mais, né? Então, você salvou esse histórico, deixou o seu fluxo aqui habilitado para ter 30 dias de histórico, depois você exclui esse fluxo. Segunda maneira importante que poucas pessoas sabem de como fazer um fluxo: enviar uma cópia. O que o fluxo enviar uma cópia faz? Ele não consegue mandar fluxos que estão desabilitados ou que não tiveram nenhuma execução com sucesso. Mas o que esse fluxo, o enviar uma cópia, faz? Deixa eu habilitar esse fluxo de volta, senão ele não vai deixar. Enviar uma cópia. Enviar uma cópia. E eu coloco aqui o título e mando para alguém que eu quiser, para um grupo. Isso vai chegar para eles por e-mail e eles vão conseguir adicionar esse fluxo aí e importar ele diretamente dentro do Flow. Só funciona, tá, para pessoas em sua organização. Não funciona para uma pessoa de fora. Eu tenho um tenant, eu tenho um amigo ali que fiz um fluxo e queria mandar para ele se enviar uma cópia. Não funciona. Como nós fazemos nesse caso, e é o que nós mais usamos aqui para armazenar histórico do fluxo. Nós exportamos o fluxo como um JSON. O que é o fluxo exportado como um JSON? Mostrei já na live para vocês que todo o fluxo por trás dele inteiro, o core do Flow, é baseado num JSON. Então, se você baixar esse JSON e abrir ele no Notepad++ ou qualquer coisa assim, deixa eu tentar arrastar para cá. O que você vai ver? Você vai ver que o fluxo tem um esquema inteiro. Ele tem todos os parâmetros, todas as ações, tudo está aqui dentro. Esse é o nosso fluxo. Expressão que tem na condição aqui da trigger está aqui. Aí lá na frente eu vou achar o meu compor, eu vou achar o nome da conexão que está sendo utilizada, eu vou achar tudo isso. O meu fluxo inteiro está dentro desse JSON. Como eu faço depois? Eu venho importar o fluxo. Depois que eu salvei esse fluxo, eu consigo importar ele aqui dentro. Beleza? Também consigo editar. Nós usamos isso aqui, como nós temos essa facilidade de mexer, nós muitas vezes utilizamos aqui, mudamos algum nome, fazemos alguma alteração no nosso fluxo para ser mais prático. Tem que mudar todas as ações, mudou um ambiente. Era um ambiente de homologação, ele virou um ambiente de produção. O que eu faço? Crio uma nova conexão e mudo num Ctrl F, num Ctrl L aqui, todos os itens para todas as conexões, tá vendo? Eu conseguiria mudar facilmente. Se o nome do site fosse Flow 1 e tivesse 200 ações com Flow, eu conseguiria facilmente mudar num Ctrl F aqui, no localizar e substituir do Notepad++, ou do Word, do Excel, o que você quiser, por um Flow 1. Substituir todos, nesse caso uma ocorrência só, mas eu consigo facilmente trocar. Tá? E assim você pode usar, se você for um desenvolvedor ou você tiver algum Dropbox ou OneDrive, você pode ir salvando esses fluxos seus que são importantes como histórico, ou você entregou na sua empresa um fluxo de produção, agora já está tudo ok, várias pessoas vão mexer, salve esse histórico aí, seja como uma cópia, só que vai ficar poluindo aqui, seja exportando isso como JSON, ou seja exportando isso como um zip.
Qual a diferença do pacote zip para o JSON, Gustavo? O pacote zip vem também todas as conexões dentro e eu consigo escolher mais de um fluxo. Então, se eu tiver na minha solução, que é nossa próxima aula, que agora vai ter comunidade, nossa próxima aula, como usar as soluções aqui e exportar o fluxo, eu vou exportar vários fluxos de uma vez e consigo importar todos de uma vez. E eu consigo escolher as conexões que eu quero importar ou não quero importar. Tudo bem? Ó? Criar como novo, vai atualizar. Eu consigo fazer vários de uma vez e importar um zip. Beleza, pessoal? Não quero estender mais, porque esse era o conteúdo que eu tinha preparado pra gente. Esse tempo agora que sobrou, esses 18 minutos, era o tempo de comunidade que nós não tivemos. Mas obrigado por todo mundo que está acompanhando aí, que acompanhou. Hashtag vamos automatizar tudo. Esses 2 conteúdos vão sair essa live quinta-feira que vem, gravada, aqui no canal do Rafael Bernardes. A partir de hoje já está ali dentro. Mas, importante que hoje nós vimos 2 coisas essenciais. Uma, condições na trigger. Faça seu fluxo disparar a hora que você quiser. Diversifique seu fluxo, faça com que ele caia em fluxos diferentes, não deixe poluído. É um grande problema para você encontrar histórico ou encontrar ali dentro algum item que você quer se você não estiver fazendo essas condições. Problemas que todo mundo que está fazendo flow, que está fazendo qualquer fluxo, vai passar. Segunda coisa, salve seu fluxo. Exporte seu fluxo, salve como seu fluxo. Tenha uma política de histórico, tenha uma política de segurança. Porque perder os dados não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Alguma hora na sua organização você vai perder esses dados. Seja numa migração, seja alguém editando errado, seja você editando errado em 2 guias, você vai perder. E se você perder e não estiver preparado para voltar atrás, você vai ter um grande trabalho e um grande prejuízo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Como eu digo, vamos automatizar até semana que vem com mais um De Onde Vem e vamos automatizar tudo.